Olá, alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Viviane e estamos iniciando mais uma aula. Estamos trabalhando contos e histórias africanas neste mês e nas aulas anteriores aprendemos sobre amizade, sobre alguns fenômenos da natureza e também realizamos muitas atividades de português e matemática. Gente, cada vez que fazemos atividades é uma oportunidade para exercitarmos o que já aprendemos e verificar se temos alguma dificuldade. Além das atividades que temos realizado, estamos a cada aula aprendendo novos conteúdos e tudo isso junto com os exercícios que estão na plataforma Escola em Casa, além do material que é disponibilizado pela escola. E tudo nos fazem avançar nos conhecimentos e saberes. Por isso, hoje vamos lá para mais uma aula que temos muito trabalho a fazer. Pegue seu material e vamos juntos conhecer mais um conto. Os Três Gravetos. Em uma certa manhã, o monarca de um poderoso reino Haussá, no interior da Nigéria, acordou seus súditos aos gritos e pediu que lhe trouxessem o adivinho da corte imediatamente. Pouco tempo depois, um homenzinho com o barrete colorido e camisolão branco apareceu e lhe perguntou o que tinha acontecido. O monarca olhou para o adivinho e lhe respondeu: "O anel cravejado de pedras preciosas que dei para minha filha como presente de casamento sumiu do quarto dela ontem à noite." "Os guardas não viram ninguém por lá?" quis saber o homem que entendia de mistérios e coisas de outro mundo. "Não, mandei prender todos os 3 sentinelas que passaram a noite em frente ao aposento, em turnos separados. Eles juraram não saber nada." "Bem, não será difícil encontrar o culpado." O rei, pensando um pouco, enquanto mastigava um pedaço de noz de cola, lhe perguntou: "E como poderemos encontrar o culpado?" O adivinho retirou 3 gravetos do mesmo tamanho de uma bolsa de couro de crocodilo que trazia ao ombro e entregou-os ao rei. "Ao anoitecer, dê a cada prisioneiro um destes. Diga que o ladrão será aquele cujo graveto tiver crescido, além até o cantar do galo 2 dedos de comprimento." E assim foi feito. Na manhã seguinte, 2 dos gravetos estavam do mesmo tamanho. O terceiro graveto havia diminuído exatamente 2 dedos. Foi ele, disse o adivinho, apontando para o guarda, que tremia segurando o menor pedaço. "Pode procurar entre as coisas dele, que achará o anel." A joia realmente foi encontrada, costurada no forro da roupa do acusado. Que sabedoria, hein, pessoal? Que conto, que história que nos ensina. A África é, sem dúvida, um continente apaixonante, dona de milhares de idiomas, ritmos e costumes. Essa região do mundo tem muito que nos ensinar. Economicamente, o continente é o mais pobre do mundo. Porém, a sua cultura é muito rica. Vamos ver agora algumas curiosidades reveladoras sobre essa região. A África do Sul é o país mais desenvolvido do continente africano. Ela concentra 10 prêmios Nobel. 3 prêmios foram para a área de medicina.
2 para literatura, 4 para paz e 1 para a química. Os africanos são muito espiritualistas. Alguns deles acreditam que os elementos naturais estão cheios de espíritos. Eles seriam os responsáveis por fortalecer as colheitas e a pesca. Você sabia que a nossa língua também herdou palavras que migram diretamente dos dialetos africanos? Palavras como banguela, caçula, batucar, cochichar, xingar foram adotadas pelos brasileiros. Como nós vimos aqui no conto, sobre que passa no interior da Nigéria, né, que é um país da África, vamos ver agora no mapa aonde que nós localizamos esse país. Então temos aqui a África e eu gostaria que você localizasse aonde está a Nigéria. Preste atenção, olhos de águia. Localizou? Bem ali na voltinha ali, pronto? Podemos conferir? Achou, Nigéria, certo? A Nigéria é o país mais populoso da África. A cultura da Nigéria é formada por vários grupos étnicos. O país tem mais de 521 línguas e culturas diferentes. E um dos 4 maiores grupos étnicos são os Hausás. No texto, aqui, sobre os Hausás, aparecem 2 personagens principais. Será que você consegue localizá-los? Vamos lá? Então, quem são esses personagens no texto? Já pensou? Nós citamos que era a história de um rei e de um adivinho, não era? Esse rei no texto foi chamado de monarca. E o adivinho, certinho? De acordo com o texto, como se veste o adivinho? Como que a gente falou lá no texto? Que esse adivinho tinha uma roupa que jeito? Vamos ver? Com barrete colorido e camisolão branco. Em tempos antigos, na África, um adivinho jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas que o consultavam. Ele as ajudava a resolver todo tipo de problema. Mas o que mais gostavam de fazer era auxiliá-las a se defender da morte. Agora, nós temos aqui atividades relacionadas ao texto. Nessa atividade, você vai precisar ser muito esperto. Vamos lá. O que é um barrete? Lembra que é a roupa, que falou da roupa do adivinho? Mas barrete, o que é isso, Viviane? Que roupa que é essa? Será que é uma batina? Será que é um chapéu mole de tecido que se ajusta facilmente à cabeça? Será que é um cajado? O que você acha que é? Barrete, você viu a imagem. Então, vamos lá. Barrete é um chapéu mole de tecido que se ajusta facilmente à cabeça, né? Leia as informações e pinte o quadrinho que as completa. Então, nós vamos ler a frase e procurar, dentre uma dessas alternativas, a palavra que completa essa frase. Então, a primeira frase da letra A. Um monarca do interior da Nigéria acordou os seus. Quem que ele acordou? Os seus súbitos. Súbitos. O que é isso? Os seus súditos ou os seus adivinhos? Quem que ele acordou, gente? Tá lembrado que eu falei lá no texto? A hora que nós lemos? Ele acordou os seus súditos. Na letra B, ele pediu que lhe trouxesse o adivinho de onde que eles tinham que tirar esse adivinho? Onde ele estava? Na montanha? Na Coreia? Ou na corte? De onde que esse adivinho era? Era o adivinho da corte. Muito bem. O
O monarca contou ao adivinho o motivo de estar bravo. Qual foi? Agora que eu quero ver. Será que você prestou atenção na leitura? Prestou atenção no texto? Qual foi o motivo do monarca estar bravo? O anel que ele havia dado para sua filha como presente de casamento havia sumido no quarto dela? Ou o monarca havia sonhado que o anel que ele havia dado para sua filha como presente de casamento havia sumido no quarto dela? Ué, Viviane, as duas são iguais. Preste bem atenção. Aqui eu afirmo que ele estava bravo porque o anel havia sumido. E na segunda frase que ele havia sonhado. Então, qual é a frase correta? Então, vamos procurar aqui no texto. Ó. Em uma certa manhã, o monarca, aqui fala que ele acordou os súditos, por quê? Ele olhou para o adivinho e respondeu: o anel cravejado de pedras preciosas que dei para minha filha como presente de casamento sumiu do quarto dela. Então, a resposta correta é que a primeira frase, o anel havia sumido, e não que ele havia sonhado, né? Agora eu vou precisar que você esteja atento. Ó. Logo que soube do ocorrido, o adivinho perguntou sobre as pessoas que vigiavam os quartos. Quem eram essas pessoas? Quem estava vigiando os quartos? Lembra? Tinha 2 sentinelas. Sentinelas é o mesmo que guardas. Tinha 2 guardas vigiando os quartos, a porta do quarto. Eles não viram ninguém perto dos quartos. Mesmo assim, o que o monarca fez? Ele mandou os 3 sentinelas embora, mandou prender os 3 sentinelas, mandou enforcar os 3 sentinelas. O que ele fez com os guardas que estavam revezando os turnos? Quem se lembra? Ele mandou prender os 3 sentinelas. Por via das dúvidas, né? Temos aqui, nessa parte do conto, quando a gente conta que os sentinelas estavam na porta, que o anel sumiu, que ele mandou prender, uma sequência de fatos. E através dessas ilustrações, eu quero que você escreva frases para elas. Pense aí em frases para dar sequência à história. Observe que a primeira ilustração, nós temos 2 guardas na porta como sentinelas. Temos a joia que sumiu de dentro da caixinha real, né? E temos aqui a cela onde os guardas ficaram detidos. Vamos colocar frases formando uma sequência? Então, vamos lá. Os sentinelas fizeram turnos protegendo os quartos. No texto fala que os sentinelas protegiam o quarto da princesa. Mas, obviamente, nós sabemos que no quarto do rei, no quarto de todos, estavam sentinelas protegendo cada um os seus respectivos quartos, né? O anel da princesa desapareceu do quarto. Que mistério, né? Mesmo tendo sentinelas lá, ainda desapareceu o anel do quarto. E a terceira ilustração, que representa o quê? Os sentinelas foram presos. Ah, Viviane, mas eu pensei em frases diferentes. Tudo bem, se a sua frase estiver relacionada com o contexto da história, né? O guarda estava na porta do quarto, tudo bem. O anel desapareceu do quarto da princesa, da caixinha, do porta-joia, tudo bem, se estiver relacionado, tá bom? Leia as perguntas e responda. As respostas são expressões e objetos típicos africanos. Bom, como eu disse, nossa língua tem algumas palavras que foram pegas, né, do africano. Vamos lá. O que o monarca estava mastigando? O que ele mastigava? Lembra? Noz de cola. Quem já ouviu falar em noz de cola? Vamos ver. De onde o adivinho retirou os gravetos? Fala que o adivinho estava com uma
bolsa de couro de crocodilo, né? Letra C. Quando que o graveto iria ter crescido? Quando? O adivinho falou, olha, entrega os gravetos. E esse graveto, quando que vai ter crescido? Quando que ia mostrar o resultado? Até o cantar do galo, né? Ou seja, durante a noite, no outro dia. Como eu disse, noz de cola, né, é uma planta. E noz de cola é o que o rei mastigava, é o fruto de uma planta comum na África. Era usada para produzir refrigerantes de cola, mas hoje ela foi substituída por aromatizantes. Então, ela dava aquele saborzinho, né, dos refrigerantes que são à base de cola. Hoje já não precisa disso mais. A indústria evoluiu e são usados os aromatizantes. Tá? E a noz de cola é tipo uma castanhinha, ó. Ela também recebe outros nomes, dependendo da região lá na África. Então, vamos ver aqui os nomes que ela pode receber e encontrá-los no caça-palavras. Para cada nome, nós vamos colorir com uma cor diferente. Vamos lá? Então, aqui, ela pode receber o nome de abajá. Abajá, cola, oribe, obe, café do Sudão e Yorobó. Cadê essas palavras, gente? Vamos procurar? Olha, já localizei a primeira, ó. Abajá. Correto? Vamos procurar a próxima? Quem já conseguiu localizar aí? Olha, achei. Cola. Pronto? Oribe. Onde está Oribe? Ela pode estar na vertical, na horizontal. Oribe. Obi. Cadê o obi? Procurou aí? Achou? Tá difícil? Vamos lá. Obi. Café do Sudão. Tá muito fácil essa. Bem na cara, bem no começo. Café do Sudão. E a última, Orobó. Cadê o Orobó? Também está fácil. Veja que dessa vez eu não dificultei. Tá tudo assim, horizontal e vertical. Orobó. Certinho? Agora eu quero que você me fale quem são esses personagens. Eles fazem parte do conto. E quem são eles? Depois que você conseguir identificar quem são os personagens, nós vamos dar um adjetivo para cada um. E para facilitar a sua tarefa, eu até coloquei aqui do lado um banco de palavras. Vamos ler? Sentinela, adivinho, monarca e princesa. Então agora é só nomear. Vamos lá. Quem que é o sentinela? É o guarda, né? O que estava na porta. O adivinho. Ah, lá, ele está com a túnica branca dele e com o barrete na cabeça colorido, que é o chapéuzinho de tecido. Observa bem, o chapéuzinho, né, flexível de tecido que encaixa na cabecinha dele. Monarca. Quem que é o rei? Quem que é o monarca? Ali, o Sudão, né? Vamos dizer assim. E a princesa. Correto? O que faltou? Faltou colocarmos um adjetivo para cada um deles, dar uma qualidade. Então, vamos dar uma qualidade para cada um. No meu caso, eu coloquei para o monarca, justo. Para o adivinho, inteligente, que eu achei muito inteligente a estratégia dele. O sentinela, ele quis bancar o esperto, não foi? Quis dar uma de sabe tudo lá, eu vou quebrar esse pedacinho aqui que o meu não vai crescer. Mas na esperteza dele, ele saiu mal. Então, eu coloquei de esperto. A princesa, eu coloquei ela como descuidada. Coitada, às vezes ela nem foi. Mas eu precisava de dar um adjetivo. E você? Quais os adjetivos que você escreveria, que você colocaria? Pense aí. Anote aí os adjetivos que você considera que daria certo aqui em cada caso.
Bom, agora eu quero ver como que você está em casa, se está ligado, antenado, se está bem esperto. Nós temos aqui fichas de sílabas para formar palavras. Elas estão embaralhadas e você vai ter que organizá-las para formar essas palavras. São todas palavras retiradas do texto. Então, vamos lá. Nós temos aqui, primeira fichinha aqui. O que está escrito? Tos. Vem. E gra. O que vai formar aqui? Pensa bem. Está fora de ordem. Vamos formar uma palavra. Ó. Tos. Vé. Gra. O que vai formar? Ah, Viviane, se eu trocar aqui gra, vê e depois o tos. Formou gravetos. Certo? Vamos agora para a próxima fichinha de palavras. Então, nós temos aqui nel. Ah, essa é muito fácil. E a. Tem certeza que você já descobriu. É só inverter a ordem, né? Ó, anel. O anel da princesa. Certo? Mais uma bem facinha aqui, de 2 sílabas. Então, eu tenho aqui das e guar. O que vai formar? Como eu disse, ela é extremamente fácil. Vai formar guardas. Né? Vamos complicar um pouquinho? Vamos colocar agora com 3 sílabas? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Mo. Cá. E nar. Tem 3 sílabas, mas é uma palavra muito simples. O que nós vamos formar? Vamos começar no mó. Mó. E agora? Nar. Monarca. Sem mistérios, né? Mais uma com 3. Vamos lá. Essa aqui. Qual a primeira sílaba? Té. Segunda? Bar. E a última e a terceira sílaba aqui? Ré. O que formou? Te-bar-ré. Tebaré. Existe isso? Tinha lá no texto essa palavra? Não. Vamos tirar o té. O que vai formar? Bar. 2 R's. Quando eu tenho 2 R's, como é que faz o som? Raspa a garganta, não raspa? Barré. Não, se fosse barro faria sentido, mas barro não tem no texto. Então, vamos tirar o ré. O que formou? Barte. Também não. Mas se eu colocar o bar primeiro e o ré em segundo, sobrou o quê? O té. Agora faz sentido? Barrete. Tinha essa palavra no texto? Tinha essa palavra no texto, sim. Então, vamos ler? Como ficaram as nossas palavras? Gravetos. De gravetos, eu poderia formar outra palavra. Você percebe isso? Ó? Grave. Não é verdade? Anel. Aqui nessas letras, né, daria para formar outra coisa, mas como estou trabalhando com sílabas, não tenho como eu formar. Guardas. Também não tem como inverter e formar palavras. Monarca. Seguindo as sílabas, também eu não posso
formar palavras. Mas se eu estivesse trabalhando com letras soltas, eu poderia formar arca e outras palavras também. Barrete. Também não tem como formar usando as sílabas. Somente se nós estivéssemos usando as letras soltas. Bom, mas se nós olharmos com mais atenção e mais cuidado, nós podemos perceber que o barrete, se eu tirar o bar, eu formo palavra, ok? Ó, bar, grave. Agora, se você em casa quer fazer um exercício mental bem caprichado, mistura tudo isso e forma bastante palavras. Recorta letra por letra e monta bastante palavras. E manda para mim no WhatsApp que eu vou conferir se está certo, ok? Bom, moçada, no texto, no conto, nós falamos do anel da princesa, não foi? Então, assim, só para a gente pensar. Lógico, o anel dela deve ser muito caro, mas nós selecionamos aqui alguns anéis e colocamos a tabela de preço. Vamos lá, na letra A, 1.619, letra B, 1.819, letra C, 1.510, letra D, R$ 2.620. Qual é o anel mais caro? Lógico que é a letra D, certo? Destes anéis, qual é o anel mais barato? Observe bem, nós temos 1.619, 1.819, 1.510, porque o D nós já sabemos que é o mais caro. Então, o anel mais barato é o anel da letra C, 1.510. E qual é a diferença de preço entre o anel A e o anel B? Vamos calcular? Eu tenho 1.819 reais e o outro 1.619 reais. Então, se eu quero saber a diferença é subtração, menos. Qual é o sinal? Passa o traço de igualdade e vamos subtrair. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula. 9, tira o 9, 0. 1, tira 1, 0. 8, tira 6. Vamos contar do 6 para chegar no 8, ó. 7, 8. Chegou. Precisou de 2. Milhar, 1 menos 1, 0. Como eu não tenho nada, eu não preciso desse ponto. Então, qual a diferença entre o anel A e o anel B? É de 200 reais. R, cifrão. Correto, moçada? Moçada, nossa aula vai chegando ao fim e hoje nós tivemos muitas atividades interessantes. Mas como eu disse no começo da aula, quanto mais atividades fizermos, mais fixaremos o conteúdo. E conhecimento adquirido é como uma semente lançada em solo fértil. Acaba sempre por dar frutos. Faça as atividades do site, faça as atividades da sua escola. Qualquer dúvida, procure o seu professor. Nós ficamos por aqui. Fique bem, se cuide, com muita saúde e até a próxima aula.